Bom, então vamos dar continuidade ao evento, agora na sessão da tarde. Quem vai falar agora é a Nara Figueiredo, que é doutora em filosofia aqui pela USP e atualmente faz um pós-doutorado aqui também, no Departamento de Filosofia. E, bom, na década de 70, o Gibson já defendia que informação para percepção não é transmitida, não consiste em sinais e não implica um emissor e um receptor. E, de fato, a obra do Gibson mostrou a direção, encorajou o desenvolvimento de teorias corporificadas e nativistas da cognição. E, enfim, autores mais recentes, como Uto e Min, por exemplo, apontam que sistemas cognitivos não operam, literalmente, com conteúdo informacional. Então, acho que a Nara está dialogando um pouco com essa tradição e ela vai falar aqui sobre as teorias radicais da cognição. Então. Obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos os presentes. A minha fala é um pouco longa e eu estava em dúvida se eu devia acelerar e falar bastante ou se eu devia tentar falar menos e mais devagar. Acho que eu vou falar menos e mais devagar, é melhor, né? Então, o que eu vou fazer aqui hoje, Azad, você poderia, por favor, mandar o vídeo para lá? Obrigada. Eu coloquei uma janelinha no vídeo anterior que leva para o... Legal, perfeito. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, na verdade, eu vou apresentar duas ideias para vocês, que elas pretendem se tornar um texto. E aí, parte de um texto, né? E, para falar dessas ideias, eu vou ter que explicar o contexto a partir do qual elas surgiram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro falar o que é conteúdo e representação, tudo muito sinteticamente e objetivamente, claro, não vou discutir nada disso, né? Vou mencionar o que é a tradição, visões tradicionais sobre a cognição, o que são as 4E cognition. Vou falar um pouquinho mais da embodied and inactive, que vamos traduzir por incorporada e inativa. Vou mencionar alguns problemas do representacionalismo e aí vou explicar o que é a abordagem radical dessas teorias, a incorporada e a inativa. E aí, a partir desse contexto, eu vou fazer duas sugestões. Uma, qual que é a fonte do problema do conteúdo, a fonte linguística do problema do conteúdo, e a outra fonte é a própria existência do problema da percepção, ou seja, o fato de que nós podemos nos enganar, né? Nós não necessariamente temos acesso direto a como as coisas são. E aí, tendo essas duas ideias em mente, eu vou sugerir uma terceira perspectiva, adotar uma terceira perspectiva. E vai ser uma perspectiva não muito inovadora, não muito diferente, mas eu creio que seja uma contribuição interessante para a gente mudar a forma como a gente entende a discussão e não necessariamente mudar, enfim, nada muito fundamental. Bom, então, isso vai ser a estrutura da fala. Tem o representacionalismo forte, tem o representacionalismo fraco, que são as novas teorias da cognição, incorporada, situada, inativa, estendida. Tem as versões radicais, que negam a noção de representação e conteúdo. E o que eu vou fazer? Eu vou questionar, bom, por que a gente está discutindo sobre conteúdo? Por que a gente está discutindo sobre representacionalismo? E aí eu vou sugerir que a noção de conteúdo na cognição é uma confusão conceitual imposta a nós pelo uso metafórico da nossa linguagem. Que ela é uma confusão conceitual não é um problema, não significa que a discussão deva ser descartada. Mas é interessante observar que ela é uma confusão conceitual e o que isso significa para nós em termos de como a gente vai avaliar o papel dela, né? E eu vou sugerir que a própria existência de ilusões nos leva a defender as visões representacionalistas, mas
isso também é devido a uma confusão, porque as ilusões elas só são identificadas porque a gente identifica discrepâncias em contextos diferentes de percepção. E aí eu vou sugerir a terceira perspectiva, como eu já mencionei. Bom, representação, conteúdo e representação. O que é isso? Simplesmente, a noção de representação ela se aplica geralmente ao que a gente chama de veículos de representação. Então, podem ser pensamentos, palavras, podem ser marcas, símbolos, atividade neural. Então, aqui está representado ali nos slides. Esses veículos, os neurônios, ou os desenhos, ou os pensamentos, ou a própria linguagem, eles são sobre algo, eles se referem a algo, eles denotam ou eles expressam algo. Então, esse algo que eles expressam é o conteúdo. O conteúdo, a noção de conteúdo é essa. É aquilo que o veículo, qualquer que ele seja, é sobre aquilo que ele se refere. Bom, tradicionalmente, sistemas cognitivos, pessoas, sujeitos humanos, eles são entendidos como cognitivos porque nós podemos construir, armazenar e manipular representações internas a esse sistema, geralmente no cérebro, né? E processos computacionais são responsáveis pela apropriação e manipulação dessas representações. Consequentemente, definir a cognição em termos de computação, de computações de representações, restringe a noção de cognição a algo que ocorre na cabeça, na mente ou no cérebro. As visões contemporâneas da cognição, incorporada, estendida, inativa e situada, elas têm uma mudança de perspectiva. Elas vão defender que, bom, a cognição depende de características do corpo do sujeito, da interação do sujeito com o ambiente e o ambiente físico e social, e que há muita influência do sistema motor, da interação com as pessoas, enfim, que a cognição vai muito além do cérebro. Mais especificamente, então, todas essas visões elas são como se fossem diferentes abordagens de uma mesma coisa. Então, por exemplo, a incorporada, ela foca na noção do corpo. O corpo é constituído de cognição e a mente ela é baseada em experiências incorporadas do agente que vive num mundo, né? Então, quer dizer, não é só incorporada, ela também considera que é um sujeito no mundo. Mas então é uma questão de ênfase, por isso que se fala embodied. A embedded, a situada, a ênfase da situada é que uma mente incorporada ela é concebida como sendo parte de um ambiente que oferece oportunidades para ação. Então, aqui, aí, nos slides está representado como uma cadeira, uma bicicleta, um bolo. A cadeira me oferece a oportunidade de sentar, a bicicleta de pedalar, o bolo de comer, e, enfim, dentre outras coisas. A visão inativa, ela foca na noção de que a cognição emerge a partir de interações ativas. Então, aí por isso que está representado por um bebê engatinhando, uma pessoa, de fato, pedalando, uma pessoa bebendo água, e que essa interação ela é um engajamento entre um ser autônomo e o ambiente. E a estendida, ela defende que a cognição envolve o mundo como parte de nós mesmos. Então, nós somos essencialmente conectados com o físico, com o social, e esses elementos eles são parte da nossa cognição. Isso, você pode também entender isso como, por isso que está instrumentos né, o microscópio como uma extensão da minha capacidade perceptiva, né? O livro, o caderno, como uma extensão da minha capacidade de memória. Então, o conteúdo da minha memória, ele pode estar no caderno, por isso que tem essa noção de extensão. Então, os autores variam no grau em que eles adotam cada um dessas ênfases,
teorias. Por isso que está todo mundo agora colocando num pacote for e. A gente fala de uma coisa. Bom, mais especificamente, a cognição incorporada, ela vem da filosofia do Gibson, do Heidegger e do Merleau-Ponty, e ela combina isso com ciência cognitiva computacional. E ela sugere que a cognição é um tipo de computação de representações, mas essas representações elas não são mais aquelas representações simples das teorias tradicionais, mas elas são representações que são orientadas às ações, elas são orientadas às possibilidades que nós temos de agir. Então, quer dizer, já há uma mudança, mas eu tenho ainda um comprometimento com a noção de representação. Né? Na interpretação do Gibson, a experiência que a gente tem, né, ela depende do ambiente. E o ambiente oferece para a gente essas possibilidades. Como no exemplo aí, ele usa o tráfego. Um carro, por exemplo, nesse caso, ele pode ir para frente, só que ele não pode passar da guia, ele não pode bater do outro carro. Então, essa interação com o ambiente, essas condições que o ambiente está oferecendo para ele, são o que vão contribuir para a determinação do comportamento. Para ele, a percepção é direta, ela é dessas possibilidades de ação e ela é para ação. Bom, mas, como ainda há um comprometimento com a noção de representação, um dos problemas dessa visão tem a ver com a questão da relevância. Bom, se eu tenho 1 milhão de possibilidades aqui, eu posso sentar nessa cadeira, a cadeira aparece para mim, eu posso sentar na cadeira, eu posso ficar em pé na cadeira, eu posso jogar a cadeira em alguém, eu posso fazer muitas coisas. Há uma infinidade de possibilidades. E escolher quais são aquelas que vão, de fato, ser a ação do sujeito, como determinar isso, explicar essa determinação é uma dificuldade. Isso é uma versão do problema do enquadramento, mas, enfim, como o tempo não é muito longo, eu vou... a cognição enativa, ela já emerge... Então, assim, ambas são parecidas no que elas defendem, mas o pano de fundo, a influência histórica é que diverge um pouco. Né? Então, a cognição enativa, ela emerge... A cognição, segundo o enativismo, emerge a partir de interações incorporadas com o mundo, e essa interação é um engajamento entre um ser autônomo e o ambiente. A fonte dessa noção vem do Maturana e Varela, são abordagens biológicas, eles defendem a noção de autocriação, e esses seres cognitivos, eles são fechados operacionalmente e, essencialmente, engajados com o ambiente. A analogia que eles usam é com a célula, para explicar. Então, imagina uma célula, tem uma membrana, né, semipermeável. Essa membrana, ela mantém um equilíbrio entre a parte interna e a parte externa da célula, mas ambos influenciam um ao outro, a parte externa e a parte interna. Então, essa é a noção de structurally coupled, essencialmente engajadas, e também operacionalmente fechadas. Isso significa o quê? O produto da reação de A, por exemplo, da célula, ele gera a reação de B, do ambiente externo, e vice-versa. Né? Então, essa é essencialmente engajado com o ambiente. Essa é a noção central que vai influenciar as visões enativas. Também tem a abordagem sensório-motora. A abordagem sensório-motora ela é parecida, mas ela vem já de uma influência mais parecida com a cognição incorporada, que é Merleau-Ponty e Gibson. E essa versão da cognição inativa defende que nós somos seres cognitivos, nós percebemos o mundo a partir de contingências sensório-motoras. Então, se eu olho para um tomate, se eu olho para um objeto, o modo como eu seria estimulado se eu agisse de tal forma é condição para que eu perceba o tomate, por exemplo, como tridimensional.
né? Então, isso depende da experiência que eu já tive com tomate, enfim. Mas isso é... Certo. Problemas das noções de conteúdo e representação. Então, o Min e o Hutto, eles vão dizer, olha, um problema muito sério é que essa noção de conteúdo ela é incompatível com uma explicação naturalista da cognição. Bom, por quê? O conteúdo, a informação, não é algo que existe na natureza, né? Mesas existem, plantas existem. O conteúdo não é algo que está lá. Ou, pelo menos, ele não existe independentemente de uma forma anterior, de uma interação, de práticas sociais e que não são necessariamente naturais. Então, há uma incompatibilidade entre a noção de conteúdo como informação e explicações naturais. Então, eles vão falar, olha, logo a gente tem que defender que sistemas cognitivos não operam com conteúdos informacionais como nós estamos achando que eles fazem. Outro problema eu vou me apropriar aqui de uma citação do Wittgenstein, que é muito boa, ele não usa exatamente para isso, mas é o problema da determinação do conteúdo. Então, suponha, estou olhando para uma vassoura no canto da sala. Qual que é o conteúdo da minha percepção? É a vassoura? É o cabo da vassoura que está conectado num conjunto de cerdas? É o reflexo da luz no cabo da vassoura e a parte sombreada do cabo da vassoura? É a relação da vassoura com a mesa? O que é que está representado na minha percepção, né? Então, essa possibilidade, essa dificuldade de determinar o que é o conteúdo é um problema também sério. Outro problema é como as palavras ou símbolos, né, os veículos, como eles significam o que eles significam. Como, por exemplo, representações mentais, elas se conectam com as coisas que elas se referem, que elas são sobre, né? E aí, aqui já é uma interpretação da Moyal Sharrock, ela já está falando mais de explicações neurais, né? Mas é uma visão que isso está no Hacker, isso está no Wittgenstein. O que ela está falando é, olha, não tem uma relação profunda entre sistema ou uma ordem mais profunda que mostre que esses impulsos neurais, que as atividades neurais, representam o conteúdo do nosso pensamento. Então, você pode classificar um certo tipo de impulso neuronal que está relacionado com uma atividade. Por exemplo, pensar, por exemplo, dormir, por exemplo, jogar basquete, né? Você tem a área motora, você pode conectar com um tipo de atividade ou com sensação de dor, mas não a um pensamento particular, mas não a algo que tenha um conteúdo. Então, assim como uma semente não contém de forma codificada a planta que ela vai se tornar, um impulso neuronal não carrega o pensamento que ele proporciona, que ele é a base, né? E aí ela fala, olha, o que está acontecendo nas nossas interpretações é que a gente está confundindo condições causais, ou seja, o nosso cérebro ele é uma condição causal, com representações causais. Esse é o grande problema. E ela vai explicar por que isso é mais problemático e tal. Certo. Então, as versões radicais. A gente pode chamar de hack. Por quê? Porque tanto a embodied quanto a inactive, os autores, os que eu estou me referindo aqui, o Kimiro e o Min e Hutto, eles falam uma da outra como muito compatíveis, né? Então, eles até citam, eles falam ou incorporada ou inativa nos textos dele. Então, a gente pode aqui tomar como se fossem a mesma coisa. Mas o ponto, então, das visões radicais como diz o Kimiro, é entender a cognição como um processo dinâmico que engloba o cérebro, o corpo e o ambiente, que é não representacional
e estuda o sistema nervoso e habilidades sensório-motoras. Então, o ponto principal das versões radicais é a negação da ideia de que a cognição precisa envolver a noção de representação. E aí eu coloquei o desenho de um potinho com os lápis dentro, então, que é para representar conteúdo, negação do conteúdo. Então, a incorporada radical vai defender que a chave para resolver, no caso, o problema do enquadramento, lá, que é o que eu mencionei anteriormente, que acontece no Gibson, é usar a noção de neurodinâmica. Então, ele vai falar, olha, a gente pode modelar sistemas cognitivos a partir de sistemas dinâmicos. Por quê? O agente e o ambiente, eles são integrados e eles formam um sistema unificado, que é... então, a forma como esse sistema se comporta pode ser modelado com conjuntos de variáveis e partes diferentes. E aí... e aí, aqui, rapidamente, o que é a teoria dos sistemas dinâmicos, né? Então, imagine uma teoria matemática que considera variáveis quantitativas que mudam continuamente e independentemente no tempo, de acordo com leis dinâmicas. Então, essas leis elas são descritas por equações, e essas equações são usadas para explicar a forma como essas variáveis mudam no tempo. Então, os dinamicistas eles consideram que os agentes cognitivos eles são sistemas dinâmicos que estão interligados com o ambiente. E eles são também auto-organizáveis, né? Ou seja, eles se organizam sem a necessidade de um controlador, sem necessidade de um regulador que está dizendo, olha, vai ser assim ou vai ser assado. E eles fazem isso porque eles usam a energia do ambiente em volta deles para criar padrões de comportamento. O exemplo é interessante para entender né, o que é o sistema dinâmico é pensar em revoada, a noção de revoada. Então, você tem muitos elementos numa revoada, que é um bando de pássaros, e eles interagem uns com os outros de forma equilibrada. Não existe um líder ali na revoada, mas eles coexistem e eles, enfim, criam padrões de comportamento dependendo da própria interação entre eles e o ambiente, né? Esses modelos dinâmicos funcionam a partir da hipótese de que pensar, ter experiências e agir são sistemas que se auto-organizam, e esses sistemas envolvem partes do corpo, do cérebro e do mundo. Tem um exemplo muito interessante que, para a gente entender a noção de padrão que se cria automaticamente a partir disso, que é, se você tenta mover os dedos assim, os dois para o mesmo lado e depois volta, e aí vai fazendo mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, chega uma hora que eles vão necessariamente ficar um de cada vez e não mais os dois. Então, quer dizer, essa é a noção de que o sistema ele se auto-organiza em direção a padrões e, por isso, pode ser modelado de forma mais simples. Por que eu estou falando tudo isso? Para explicar qual é o tipo de explicação que as visões radicais estão tentando usar para suprir o buraco que surge quando a gente nega a noção de representação, né? Então, o enativismo radical ele questiona a intuição de que essas versões da cognição que defendem que a cognição envolve conteúdo é verdadeiro, e eles prezam pelo poder explicativo de interações dinâmicas com o ambiente.
Ok. Então, essas abordagens elas são muito mais parecidas do que elas são diferentes. E o sucesso dessas abordagens ele vai depender da habilidade delas de mostrar como as experiências mais sofisticadas, de higher order, como pensamento, razão, criatividade, como essas experiências emergem de sistemas que são concebidos como auto-organizacionais e naturais. Porque até então está se falando de mentes básicas, a gente está se falando de percepção, de intencionalidade, ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu identifico, aponto ou foco a minha atenção. Quando a gente pensa que nós somos seres racionais, a dificuldade de explicar a cognição como uma interação natural, ela é mais difícil, porque a gente tem que falar, olha, mas eu sou um sujeito que tem vontades, eu tomo decisões, eu tenho autonomia, né? É mais difícil de explicar como apenas com as noções de interação e fluência da energia e criação de padrões, que é o principal ponto das explicações dos sistemas dinâmicos. Mas, então, o que acontece? Quando a gente fala assim, olha, mentes básicas não precisam de representação, mas a nossa parte, a nossa razão e a nossa criatividade vai necessariamente precisar, a gente está criando uma dualidade entre formas básicas e formas sofisticadas de cognição. E aí isso é um outro problema, porque a gente vai falar, tá, mas a partir de quando, então? Como que a gente determina o que é uma forma básica e o que é uma forma sofisticada? E como, além disso, não só a partir de quando, como que a noção de conteúdo passa a fazer parte dos sistemas mais sofisticados, né? Então, voltando lá ao nosso... a estrutura. Então, a gente tem um representacionalismo forte e um fraco. Eu vou colocar os dois ali na mesma caixa. E, em oposição, à negação do representacionalismo, que é o que as versões radicais estão fazendo, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou questionar por que a gente está discutindo a questão do representacionalismo. Por que a gente está falando do conteúdo? E eu quero saber as fontes desse problema. O que me levou a pensar isso, a conceber sistemas cognitivos como essencialmente operando com conteúdo? Bom, segundo o Wittgenstein, não diretamente, né, isso é um pouco minha interpretação, o Wittgenstein diz que a gente encontra problemas filosóficos quando a gente está sendo guiado não por propósitos práticos da linguagem, ao formar as nossas sentenças, mas por certas analogias. Então, se a gente tem usos linguísticos que são usos analógicos, isso tende a nos levar a uma certa direção na hora de entender e interpretar alguma coisa. E aí a gente vai ver, então, o uso analógico da noção de conteúdo. E outra fonte do problema do conteúdo, que o Hacker menciona, é a própria existência de ilusões, alucinações e sonhos, que dá margem, que é o berço da preocupação conceitual com se as coisas estão realmente lá e como as coisas são, né, o que elas são, se a gente pode estar percebendo algo que não está de fato lá. Bom, o Hacker defende, a partir do Wittgenstein também, que investigações conceituais desse tipo, como essas duas que eu mencionei, elas servem para a gente resolver problemas filosóficos, para a gente dissolver problemas filosóficos e esclarecer confusões que nos afligem. E a gente tem que esclarecer essas conexões conceituais. E ele fala que, para fazer isso, a gente tem que investigar o uso da linguagem, a gente tem que investigar
da onde que surgiram as palavras, como que elas surgiram, quais foram os usos iniciais, como elas são usadas agora, como elas são usadas em diferentes contextos e fazer comparações entre elas para ver o limite de aplicação de cada uma delas. E aí a gente vai ver agora a noção de conteúdo. Bom, a noção de conteúdo vem basicamente da ideia de que algo está dentro de alguma outra coisa. Então, conteúdos são as coisas que estão incluídas em algo, como no exemplo do vasinho aí que tem lápis. E aí tem outros usos, né? Ele refere a um constituinte particular que pode estar ocorrendo em uma substância. E aí também começam os usos em relação à linguagem. E aí, quando a gente começa a usar a noção de conteúdo para a linguagem, a gente já está fazendo um tipo de metáfora. Por quê? Porque as palavras, as sentenças, as expressões, elas carregam conteúdo, entre aspas, não porque tem alguma coisa lá dentro. Não é mais o uso literal. Já é um uso metafórico, né? Por que as palavras têm conteúdo? Porque existem práticas, existe um treinamento, existe um histórico. E aí a gente aprendendo a ler, aprendendo a falar, a gente aprende a identificar conteúdo. Mas a noção de conteúdo, ela já está desvirtuada daquela noção inicial que, como diz o Wittgenstein, tinha um propósito prático. E agora está tendo um uso analógico. Então, o que eu vou falar é que... Obrigada. Acho que eu vou atrasar um pouquinho. Desculpa, mais uns... Tanto a abordagem radical quanto a representacionalista, elas estão disputando uma confusão conceitual. E é importante a gente esclarecer isso. Então, uma razão para isso é esse uso analógico, que eu acabei de explicar, que nos leva que nos tende na direção de achar que tem algo lá dentro, mas essa analogia ela não pode ser estendida até esse ponto. A gente não pode assumir que tem algo lá no meu impulso neuronal, que tem algo lá na minha expressão linguística, que pode ser extraído no mesmo sentido que eu tiro algo de dentro de um objeto, justamente porque o que me permite atribuir conteúdo à linguagem, por exemplo, são práticas sociais, treinamentos, e não o fato de que o conteúdo está na palavra. Muito bem. Outra fonte de problema é a própria existência de ilusões. Então, aí tem um exemplo pequenininho da ilusão Miller-Lyer, que a ideia é que essas duas barras vermelhas aí, elas são do mesmo tamanho, de fato, objetivamente, mas elas nos parecem de tamanhos diferentes. A de baixo parece maior, a de cima parece menor. Então, o fato de que ilusões existem, elas nos levam a pensar que não é o ambiente em si que é parte de nós como sistema cognitivos, mas que eu estou tendo uma percepção, que eu estou tendo uma representação daquilo que eu estou sendo submetido. Então, a coisa é, de fato, de uma forma, mas eu vejo diferente. Eu vejo de tamanhos diferentes, mas elas são iguais. Certo? É bem tentador, né? Quer dizer, existe um elemento intermediário aí, que é aquilo que eu percebo. Aí tem um exemplo aqui que vai explicar a ilusão do mesmo peso e tamanho, que vai explicar um pouco essa questão de por que eu percebo de forma enganada. Então, imagino que são dois objetos pesados, eles são exatamente do mesmo tamanho e do mesmo peso. Não percebem de forma enganada o peso desse objeto por calcular mentalmente, por fazer computações combinando a sensação de peso e de força de gravidade. Não. Nós percebemos corretamente a informação no tensor de imersão, que não está carregando informação só sobre o peso.
né? Eu sei mais sobre o objeto. Então, que o peso seja o mesmo, que o tamanho seja o mesmo, é uma coisa. Agora, como eu preciso me movimentar para operar esse objeto, muda. Muda mesmo, porque está mudando o centro de gravidade, porque o peso está distribuído. No caso ali do exemplo das ilusões Müller-Lyer, certo, eu estou vendo as duas barras como sendo diferentes. E elas são, né, em função da nossa geometria, eu posso saber que elas são iguais. Mas, se eu vejo aquilo como objetos, um é, de fato, maior que o outro. Se eu preciso colocar aqueles dois numa caixa, um vai caber, o outro não, dependendo do tamanho da caixa, claro. Então, quando eu mudo a minha perspectiva de análise, quando eu vejo que tem muito mais informação lá que eu, como sistema cognitivo, estou captando, eu consigo entender essa noção de ilusão de uma forma diferente. Então, o ponto é, a razão pela qual as ilusões são ilusões é porque nós temos diferentes formas de perceber o mesmo objeto em tempos ou contextos diferentes, né? E algumas dessas percepções, por exemplo, a medida que a gente faz matematicamente, elas são eleitas... Ok, mais 3 minutos. Elas são eleitas como objetivas porque elas têm uma estabilidade, elas ocorrem mais frequentemente, elas nos permitem calcular, elas nos permitem construir, elas nos permitem 1 milhão de coisas. E eu elejo uma certa experiência como ilusão e outra não, em função de quão importantes elas são para nossas atividades. Então, muda o fato de que existem ilusões? Não, não muda o fato de que existem ilusões. Mas a gente entende por que nós temos as ilusões, né? E por que a gente acredita que eu tenho percepções enganadas? Isso vai, então, mudar a forma como eu entendo o argumento que me leva a pensar que eu não posso perceber o mundo como ele é. Porque eu posso perceber o mundo como ele é. Eu tenho diferentes formas. E eu tenho percepções diferentes. E eu posso estipular qual que é a que eu quero eleger como correta. Muito bem. Qual que é a terceira perspectiva, então, que eu estou falando? É justamente essa. Saio da dualidade e me posiciono num terceiro, né, ponto em que eu questiono por que a gente está falando de conteúdo, por que a gente está falando de representação. E aí, você vai falar, bom, tá, questionando, mas e aí, o que você está defendendo, né? Qual que é a sua abordagem positiva? Então, não é uma terceira perspectiva nesse sentido de defender uma abordagem positiva, mas é uma terceira abordagem no sentido de que eu tenho razões diferentes agora para abandonar a noção de conteúdo e representação. Eu não estou mais negando isso. Não estou mais negando conteúdo e representação. Eu estou entendendo que não faz sentido usar essas noções para explicar sistemas cognitivos. Isso vai mudar o quê em termos práticos? Em termos práticos, é equivalente, né? É equivalente negar ou abandonar. Porque isso significa o quê? Que eu vou partir para outras tentativas de explicação, né? Mas não é equivalente se a gente considera como a gente entende e por que a gente decide abandonar ou negar. Então, filosoficamente, eu imagino que seja bastante relevante. É isso, obrigada. Muito obrigada, Nara. Então, vamos abrir para perguntas. Se puder vir aqui, porque o microfone... Desculpa, eu vou tentar falar em português, mas não sei se vou conseguir.
Você diz que a disputa entre representacionalismo e antirrepresentacionalismo é uma confusão conceptual na noção de conteúdo. Que a noção de conteúdo é confusa e a gente tem um uso analógico da noção de conteúdo e se a gente analisar propriamente a noção, vai eliminar esse uso analógico. Eu acho que a disputa tem umas raízes muito mais profundas. Ok. É a ideia de que e tem umas raízes em Wittgenstein. Também você pode pôr este ponto em termos wittgensteinianos ou também usando uma analogia de Domet. Vou tentar fazer o ponto. A ideia é que a concepção da cognição como um fenômeno normativo é uma concepção básica que o diferencia dos eventos naturais. Os eventos naturais não são normativos, os eventos cognitivos são normativos. E eu acho que a base da disputa entre representacionalistas e antirrepresentacionalistas está nesta ideia de que a cognição é normativa e os fenômenos naturais não são normativos. Por exemplo, em Wittgenstein, se a gente sigue o argumento sobre seguimento de regras, para explicar por que um sujeito sigue uma regra ou por que um sujeito refere a través de uma regra, não basta, não é suficiente fazer uma descrição dos padrões ou dos não basta fazer uma descrição do que é regular nesse ambiente. Então, se você faz uma descrição em termos de equações diferenciais de um sistema cognitivo, acudiendo a equações diferenciais e a padrões dessas variáveis dependentes e independentes, há um nível que escapa a essa descrição dinâmica. Agora vou para o exemplo de Domet. Domet pensa em eu estou jogando xadrez e eu posso descrever essa atividade de jogar xadrez utilizando equações dinâmicas, ¿sí? Como uma espécie de relação entre o sujeito e o tabuleiro e a tabla. Essa é uma atividade. Tem outra atividade que é xadrez inverso, que eu ganho em xadrez inverso não quando eu mato o rei de meu oponente, mas quando o oponente mata meu rei. E as descrições podem ser equivalentes em termos de como o sistema de xadrez e de xadrez inverso, os mesmos tipos de jogadas são possíveis nos dois tipos de sistemas. Mas a atividade racional de jogar xadrez inverso é muito diferente da atividade racional de jogar xadrez. Ok. Então, tem algo que escapa da descrição em termos de sistemas dinâmicos e essa ideia de que o propósito de um jogo é distinto do propósito de outro. E esse propósito é o que determina que eu esteja equivocado ou não certo em uma atividade. Então, o erro depende desses propósitos. Certo. ¿Sí? O que eu queria simplesmente dizer é que a ideia de que o conteúdo é importante para explicar a cognição não é uma confusão conceptual em termos da noção de uma analogia com a noção de conteúdo real, que é como um recipiente com coisas dentro, mas é uma real disputa entre se nossa cognição é normativa ou não é normativa. E aí você pode falar como McDowell que tentar resolver o problema e falar como McDowell que essa distinção entre normatividade e natureza não é realmente conflictiva, mas McDowell está também abandonando a ideia de um projeto naturalista da mente e privilegiando a concepção normativa. Eu tenderia a ir na seguinte direção. Os processos naturais, eles podem não ser normativos, mas eles são regulados, são autorregulados. E
não está muito claro ainda para mim como que isso satisfaria a sua observação, mas eu começaria a pensar nessa direção. E tem uma outra coisa que você falou. Você falou, bom, é uma disputa muito importante, que é a disputa de se há normatividade ou não. Então, é fundamental manter a noção de conteúdo. Eu não sei se eu estou muito convencida disso, porque você fala, tá bom, eles estão disputando, né? Então, pega os enativistas, estão disputando com os representacionalistas. Só que o problema de que o enativismo não dá conta de explicar as funções cognitivas de alta ordem, eu vejo isso como um problema fundamental, para justamente me levar para outra direção, de, olha, talvez não seja isso. Né? Talvez a gente tenha que encontrar outras formas de explicar cognição. E é claro que eu não sei. A ideia é que a nível básico. Uhum. Sim. A nível básico é normativo. O nível básico, sim. O nível básico de cognição é normativo. Não o nível de crenças ou de desejos. Uhum. O nível básico de percepção, de movimentação. Uhum. Eu diria que ele é regular, ele não é necessariamente normativo. Acho que é esse o ponto. Não tem, é justamente o que os sistemas radicais vão defender. Não só os radicais, né? Não precisa de uma regra sendo seguida. É uma interação natural que sofre influências de diferentes elementos. E aí, como que isso se desdobra filosoficamente, é uma coisa que a gente tem realmente que pensar bastante. Mas acho que um pouco isso. Se quiser, depois a gente fala mais. Talvez. Não sei se foi muito... Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos tentar ser breve nas perguntas, porque a gente só tem 5 minutos. Tá. Uma pergunta online. Então, tá. Se der tempo... Então, rapidão, obrigada, Nara, pela tua fala. Na verdade, eu queria um esclarecimento. No início, acho que da fala, você falou algo do tipo que informação não é algo que existe na natureza, né? Algo que depende, então, de interações sociais. E que, por essa razão, as representações não poderiam ter uma explicação naturalista, porque essas práticas sociais não seriam naturalistas, né? Ou naturalizadas. E isso me parece estranho, né? Como essas práticas sociais não são algo que a gente pode explicar naturalmente? Isso. Eu acho que por explicação natural... Bom, isso é o argumento do hard problem of content que o Min e o Ruto usam, né? A Laura acho que pode falar mais sobre isso do que eu. Mas eu acho que a diferença entre explicação natural e explicação social como que eu explico um fenômeno natural? Eu posso explicar matematicamente, eu posso usar física, eu posso usar instrumentos explicativos diferentes daqueles que eu uso para explicar relações sociais, emoções. Então, eu não consigo matematizar, por exemplo, relações sociais. Não consigo matematizar essas noções de informação. Por exemplo, eu estou olhando, qual que é o conteúdo da minha experiência? Qual que é o conteúdo da informação que eu estou tendo? Eu posso analisar isso de infinitas maneiras. E eu preciso de uma forma para determinar isso. Como que isso pode ser matematizado? Talvez seja um pouco de ignorância minha. mas eu acho que a dificuldade é essa. É um tipo de sistema explicativo, o outro é outro tipo de sistema explicativo. Em um eu posso usar teorias matemáticas e no outro ainda não. Talvez nunca, não sei.
Talvez também. Olha, temos mais 1 minuto e meio e uma pergunta online. Assim. Ok. Então, vou ler a pergunta, você tem 1 minuto para responder. Tá. Então, o Rony Oliveira mandou a seguinte pergunta. Como sabemos diferenciar uma ilusão de uma percepção real quando baseamos essa diferença numa decisão racional a partir de uma faculdade vulnerável ao cometimento de erro? Então, uma faculdade, obrigada pela pergunta, uma faculdade tem que ser eleita como a mais eficiente, né? Então, se eu tenho, no caso, o exemplo do Müller-Lyer lá, eu tenho a geometria, eu tenho o metro de Paris, eu posso medir a distância da barra, e isso é eleito como o padrão mais eficiente de identificação da percepção real do que da outra percepção, que é a percepção de que eles têm tamanhos diferentes. Então, acho que essa questão de eleição da percepção adequada vai depender da eficiência, né? Daquilo que se determina ou que se usa aí no tempo, nas nossas sociedades, nas nossas formas de vida né? A gente geralmente concorda nos critérios que a gente tem para identificar ilusões. Geralmente isso não é problema. No nosso cotidiano, a gente até identifica e classifica pessoas que não são mentalmente sãs, porque elas não têm os mesmos critérios de identificar ilusões e alucinações como nós. Acho que espero que tenha respondido. Okay. Então, vamos agradecer mais uma vez a Nara.